Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se é a sua primeira vez aqui conosco, já deixa o seu like, faz a sua inscrição e também compartilha esse vídeo para que a gente possa crescer aqui nessa plataforma e o YouTube possa entregar muito mais os nossos vídeos para muitas outras pessoas. Você já viu aqui o nosso panorama a respeito do Evangelho de Marcos e hoje nós começamos uma caminhada através desse Evangelho tão simples, mas que pode ser transformador na nossa vida. Então me acompanhe nessa leitura, Bíblia na mão, vamos ler a Bíblia juntos. Esse é o Lendo Marcos com um amigo. Para funcionar aqui o nosso tempo junto, é muito importante que você leia o texto. Para isso, você vai dar uma pausa nesse vídeo e vai abrir a sua Bíblia no primeiro capítulo de Marcos e ler os primeiros 15 versículos. É importante que você faça isso porque a sua leitura individual vai ajudar muito na sua caminhada aqui comigo. E eu quero ler a Bíblia com você, mesmo que seja aqui pela internet, eu aqui, você aonde você estiver, pelo celular ou pela TV. O importante é você ler o texto, anotar algumas coisas que chamem a sua atenção, grifar palavras e frases que também chamam a sua atenção e fazer perguntas para o texto. E durante a nossa caminhada você então pode chegar a algumas respostas e também insights dentro do texto que você mesmo pode ter à medida que a gente vai lendo o texto junto. Então é isso, pausa o vídeo, abre o texto, leia e volta aqui que eu vou ficar te esperando para nós lermos a Bíblia juntos. Bom, se você leu o texto, você percebeu que esse é um evangelho muito simples. Na verdade, há um tempo atrás eu li em um livro dizendo assim, o seu evangelho é simples demais. E na verdade é essa sensação que nós temos quando nós abrimos Marcos pela primeira vez. Porque nós não encontramos uma longa introdução a respeito do Senhor Jesus, como são os outros evangelhos. E essa longa introdução nós conhecemos muito como uma genealogia, e em Marcos nós não encontramos isso. Pelo contrário, nós encontramos um versículo muito simples e direto a respeito daquilo que é o assunto desse livro e da pessoa mais importante desse livro. E quando você abre o Evangelho de Marcos pela primeira vez, você encontra o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos ele é muito claro ao mostrar para nós sobre quem é o seu livro. E a primeira coisa que se destaca, já no primeiro versículo desse texto, é a palavra evangelho. Evangelho nada mais, nada menos significa do que boas novas ou boa notícia. E como poucas pessoas sabem, a palavra evangelho nos dias de Marcos não era usada num contexto evangélico como o nosso. Afinal de contas, evangélicos não existiam naquele dia, ou pelo menos a nomenclatura evangélico. Os cristãos receberam outros nomes ao longo da história, por isso a palavra evangelho era usada em um contexto mais secular, comum naqueles dias de Marcos, uma vez que ele escreveu também esse texto para romanos que se converteram. Era muito comum para eles a palavra evangelho. E essa boa notícia dizia respeito a notícias do império ou das conquistas do imperador. Ou seja, essa era uma notícia que mudava a rotina dos romanos naquela época. Eles recebiam as notícias de vitórias do imperador e aquilo mudava a vida deles. Então Marcos escolhe deliberadamente uma palavra que era muito comum naqueles dias, que dizia respeito às notícias das vitórias do império, para relacioná-la com a pessoa que é o assunto principal do seu livro. Marcos está dizendo que ele vai dar para nós aqui a melhor notícia. Não é do Império Romano e nem de um imperador, mas é a respeito de um outro reino e a respeito de um outro rei. Marcos escolhe evangelho deliberadamente porque ele quer relacionar essa boa notícia ao Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. E essa boa notícia muda a rotina e a vida daqueles que recebem. Então, Marcos vai falar para nós a respeito da boa notícia, que é a chegada do verdadeiro rei, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. E esse é um outro detalhe nesse primeiro versículo. Marcos fala, princípio do evangelho de Jesus Cristo. A ideia de Jesus o Cristo vai ser o foco dos 8 primeiros capítulos desse evangelho. E depois, logo em seguida, então, a ideia de Jesus como Filho de Deus vai ser o foco dos capítulos 9 até o capítulo 16. Isso mostra, mais uma vez, o quão simples esse evangelho é, sendo dividido em duas partes. Primeiro, com Marcos mostrando que Jesus é o Cristo, e depois com Marcos mostrando que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Assim, a confissão de Pedro no capítulo 8 e a confissão do centurião romano no capítulo 15 vão dar para nós, então, o centro da mensagem do Evangelho de Marcos, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas se Marcos não começa com uma genealogia, e ele começa apenas com uma frase dizendo que esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como que Marcos então começa o seu Evangelho? Marcos começa então nos dizendo que a palavra anuncia o Rei de Deus. Olha só que interessante, ao invés de Marcos colocar uma longa genealogia,
ele coloca citações do Antigo Testamento, abrindo o seu livro para dizer para nós que aquilo que a palavra estava prometendo a respeito do rei agora vai se cumprir em Jesus Cristo. Marcos abre o seu livro com a própria palavra de Deus, mostrando para nós como que aquelas promessas do passado estão relacionadas agora ao cumprimento nesse momento em que nós vemos a chegada de Jesus. E essas duas citações, Marcos cita tanto o profeta Isaías, no capítulo 40, quanto o profeta Malaquias, no capítulo 4. A respeito de Malaquias, é muito interessante como ele fala sobre um mensageiro que iria preparar o caminho do Senhor. E no texto de Malaquias, aquele que prepara o caminho para a chegada de Deus, para a chegada do rei de Deus, viria em um contexto de julgamento. Já o texto da profecia do profeta Isaías está relacionado a uma expectativa da chegada do servo de Deus, que é o rei de Deus, trazendo salvação para o povo de Deus. Então Marcos escolhe dois textos do Antigo Testamento para mostrar para nós aquilo que é exatamente a tarefa de Jesus, trazer julgamento, mas também trazer salvação. Então a primeira coisa que Marcos faz é dizer que a palavra do Antigo Testamento, anunciada pelos profetas de Deus, anuncia a chegada do rei. Qual que é a segunda coisa que Marcos faz então a partir do versículo 4 nesse primeiro capítulo? Nós temos então o profeta que anuncia o rei de Deus. Olha só que interessante, Marcos colocou textos do Antigo Testamento para poder relacioná-los com a chegada de Jesus. E agora ele coloca em cena esse último profeta da Antiga Aliança que nós conhecemos tanto, que é João Batista. O texto no versículo 4 mostra João Batista pregando arrependimento para perdão de pecados. E João Batista faz exatamente aquilo que os profetas do passado fizeram. Sempre que o povo de Deus estava desviado ou quebrando a sua aliança, Deus levantava os seus profetas para trazer o povo de volta à fidelidade e ao compromisso pactual. Como que Deus fazia isso através dos profetas? Os profetas anunciavam um retorno para Deus. Então é isso que exatamente João faz. Ele anuncia um retorno para Deus através do arrependimento de pecados e o perdão que eles podem receber de Deus. Os versículos 5 e 6 descreve pessoas que vêm de todos os lugares para ouvir a João e ser batizado por ele, pessoas que se convertiam e desejavam fazer parte da família de Deus. E no versículo 6, João é descrito como um novo Elias, com as mesmas roupas e também a mesma comida que Elias comia. Mas o mais interessante aqui é o que João diz no versículo 7. Veja só: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Olha só o que João diz. Ele é aquele que prepara o caminho, mas ele não é o rei final de Deus. João enxerga o quão superior é aquele que está vindo como o rei de Deus. E João já o reconhece como aquele que é superior a todos os outros reis que eles já conheceram, e inclusive superior até ele mesmo. Veja só, a gente se curva para poder amarrar o cadastro do nosso filho. Mas João diz que essa pessoa, esse rei que está chegando e que é o Filho de Deus, ele é tão superior a ele que ele sequer pode se curvar diante dele para desamarrar a correia das sandálias que ele tem nos pés. Então João fala daquele que é maior do que ele. O profeta de Deus, então, anuncia a chegada do rei, de um rei que é superior e de um rei que traz uma nova realidade. Isso fica muito claro no versículo 8, quando João diz: eu trouxe o sinal, eu batizo vocês com água, mas está chegando aquele que vai trazer a realidade. Ele batizará vocês com o Espírito Santo. Por isso, a palavra anuncia a chegada do rei, o profeta também anuncia a chegada do rei. O que nós temos então a partir do versículo 9 até o versículo 11? Nós já vimos a palavra que anuncia a chegada do rei, o profeta que anuncia o rei, e agora nós encontramos o próprio Deus Pai que anuncia o seu rei. Olha só quantas vozes, né? A voz da palavra, a voz do profeta e agora a voz de Deus. Deus entra em cena aqui no primeiro capítulo de Marcos e ele mesmo afirma que Jesus é o seu filho. Mas olha só que interessante, João acabou de falar que aquele que vem é superior a ele, mas Jesus no versículo 9 está ali para ser batizado por João. O que será que isso significa? Nós precisamos ler esse texto à luz do Antigo Testamento, e principalmente à luz dos reis do Antigo Testamento, dos reis ungidos por Deus do Antigo Testamento. O que você tinha em cena quando um rei era escolhido por Deus? Você tinha um profeta, um sacerdote, a unção,
E é claro, o sinal de Deus enviando o seu Espírito sobre aquele rei para que ele pudesse ser capacitado e habilitado para uma tarefa muito especial, que era ser o rei de Deus sobre o seu povo e liderá-los na obediência e na confiança em Deus. Então, à luz do Antigo Testamento, nós temos todo o cenário pronto aqui. Nós temos o profeta, nós temos o rei que está pronto para receber esta unção, nós temos o Espírito que vem sobre ele e, por fim, o próprio Deus falando a respeito dele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. A cena, então, aqui que deve ser lida à luz do Antigo Testamento e à luz dos reis do Antigo Testamento, também deve ser lida principalmente à luz do Salmo 2, onde nós temos o salmista dizendo a respeito do Filho de Deus, que é o seu ungido. O rei que é desprezado por muitas nações, mas o rei que também é amado por aqueles que creem. Como diz o salmista, beijai o Filho, ou seja, creia no Filho, confie no Filho, receba o Filho. E você imagina para quantos reis do passado Deus poderia olhar e dizer: de você eu me agrado. Talvez você pode contar uns 3 ou 4, e ainda assim com muitas ressalvas de Deus, porque eles eram pecadores, eles eram falhos, eles eram imperfeitos. Até o melhor deles, que foi Davi, também era imperfeito. Mas aqui está o rei perfeito de Deus, para quem Deus diz: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. O que nós temos aqui é que, de fato, o rei chegou. E esse rei é anunciado pela palavra, anunciado pelo profeta e também anunciado pelo próprio Deus Pai, o chamando de filho amado e aquele em quem ele tem todo o seu prazer. O que acontece então com esse rei? O rei é provado. O Espírito então vai impelir Jesus para o deserto e ali ele é tentado por 40 dias por Satanás. O cenário aqui a partir do versículo 12 é o deserto, onde Jesus é levado para ser tentado. Há um consenso muito grande de que aqui Jesus ele é esse verdadeiro Israel que passa pelo teste do deserto e não falha. Mas dentro do contexto de Marcos, além dessa verdade, porque Marcos traz muitos ecos do livro de Êxodo, Marcos também quer mostrar para nós a realidade da presença desse inimigo chamado Satanás. Em outras palavras, Marcos está mostrando para nós que ele é real e ele vai ter uma participação muito grande nos primeiros capítulos, e Jesus enfrentando muitas pessoas possessas, e ao expulsá-los e restaurar a vida dessas pessoas, Jesus então mostrar a sua identidade como Filho de Deus e aquele que tem governo total, tanto sobre a terra, tanto também quanto sobre o reino espiritual. Mas é claro que Marcos traz muitos ecos do Êxodo aqui, mostrando para nós que esse é o Filho amado de Deus, em quem ele tem todo o seu prazer, e que ao ser provado, ele passa no teste e não falha. Então ele é perfeito em todas as coisas e mesmo ao ser tentado, ele passa na prova, mostrando para nós que ele é o verdadeiro Israel e que mesmo provado, ele é perfeito e não falha em nada, em sua identidade e também em sua tarefa. Marcos também tem um detalhe nesse texto muito curioso, onde ele coloca as feras junto de Jesus no deserto. Marcos é o único evangelho que traz esse detalhe das feras presentes ali. Alguns têm uma interpretação bem fantasiosa, dizendo que com isso Marcos está estabelecendo Jesus como um segundo Adão, mas não é isso que Marcos quer fazer. Se nós pensarmos no contexto em que esse evangelho foi escrito, aonde ser um cristão podia custar a sua vida, haviam muitos cristãos naquela época que foram pisoteados por animais ou até mesmo devorados por feras, para o entretenimento de muitos que iam ali até o Coliseu. Então pense só, Marcos coloca o Senhor Jesus com as feras no deserto para mostrar para os seus leitores que aquele sobre quem eles leem no seu evangelho também passou pelas mesmas coisas que eles poderiam estar passando naquele momento. Ou seja, eles têm um Salvador que se identifica com eles e que é tão humano quanto eles são. Com isso, Marcos coloca Jesus como esse verdadeiro Filho de Deus que não falha em nada, e também a realidade da presença de Satanás aqui como um grande inimigo que vai se opor a Jesus durante toda a sua jornada até a cruz. Então nós chegamos na última parte do texto, dos versos 14 a 15, onde finalmente o rei entra em cena e nós podemos ouvir o rei falando. Assim, nos versículos 14 e 15, nós temos o rei que anuncia o reino. Marcos falou que esse é o princípio do evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então essa boa notícia é sobre um rei maior do que César e também sobre um reino maior do que o reino romano. Não apenas um reino superior ao reino daquela época, como um reino superior a qualquer outro reino que exista nesse mundo. E ao anunciar o reino, e quando Jesus aparece em cena pela primeira vez aqui nesse evangelho, o que ele tem a dizer? Jesus, em um versículo, diz então para nós: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Quando o rei entra em cena e ele fala pela primeira vez,
Então ele anuncia aquilo que será a mensagem do reino. E essa mensagem, ela vai acompanhar Jesus durante todo o seu ministério e acompanhará também todo o ministério dos apóstolos e o ministério da igreja, a mensagem da igreja, que envolve arrependimento e fé. Jesus, então, ao falar pela primeira vez nesse evangelho, anuncia a chegada do reino. Ele é o rei que traz a palavra de Deus, que tem uma grande tarefa para cumprir e que traz também a única resposta que pode ser dada a esse rei: arrependimento e fé. E durante todo o evangelho de Marcos, nós seremos desafiados a dar essa resposta. E sempre que Marcos apresentar para nós essa resposta, ele também vai apresentar o oposto a ela, que é a oposição e a rejeição a Jesus. Nós sempre vamos encontrar nesse evangelho pessoas respondendo com arrependimento e fé, mas outras também respondendo com oposição e rejeição a Jesus. O que nós somos desafiados aqui é de que lado nós vamos estar enquanto nós lemos esse evangelho. Qual resposta nós vamos dar a este rei, que foi anunciado pela palavra, anunciado pelo profeta, anunciado pelo próprio Deus Pai e agora nos chama a uma resposta? É isso que o evangelho de Marcos vai fazer conosco. Sempre nos desafiar a responder se vamos nos opor a Jesus ou se vamos crer em Jesus. Por isso Jesus fala 3 coisas aqui. Primeiro, que o tempo se cumpriu. Ou seja, toda aquela expectativa gerada pelo Antigo Testamento a respeito da chegada do Rei de Deus finalmente é satisfeita aqui na chegada de Jesus como Rei de Deus. A segunda coisa que ele diz: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é dinâmico, está às portas. Desde que o Rei de Deus chegou, o reino de Deus então é estabelecido pela mensagem do Rei. E a mensagem do Rei então é: arrependa-se e creia. Essa é a única resposta que Jesus espera de nós. Ao ouvir sobre quem ele é, o Rei perfeito de Deus, nós devemos obedecer a ele. Então, se arrependa. E essa vida de obediência precisa ser vivida em compromisso leal com Jesus. Então, creia. Bom, essa é a mensagem dos primeiros 15 versículos do Evangelho de Marcos. E se você leu esse texto junto comigo, você então é desafiado hoje a perceber quem é Jesus e qual é a grande tarefa que ele precisa realizar. E para que você entenda isso, pense em 2 perguntas muito simples. Primeiro, como essa passagem muda a maneira como penso sobre a identidade e a tarefa de Jesus? Muitas pessoas têm uma visão que elas criam a respeito de quem é Jesus e a respeito do que ele fez. E muitas vezes essa visão não está relacionada àquilo que Jesus revela para nós, quem de fato ele é e o que ele veio fazer. Então, depois de ler esse texto, como a sua percepção ou a sua expectativa a respeito da identidade da tarefa de Jesus é mudada na sua vida hoje? A segunda coisa que você precisa pensar é: em que áreas o texto te desafia hoje a se arrepender e crer? Do que você precisa se arrepender hoje? Como você precisa crer mais e confiar mais em Jesus? Uma coisa que eu sempre gosto de pensar é como que eu preciso me arrepender das minhas expectativas mal geradas ou da minha espera errada, de achar que toda a minha expectativa gerada em cima de coisas e de pessoas é realmente tudo que eu preciso, enquanto toda a minha expectativa e toda a minha espera termina quando eu encontro a Jesus, sua identidade, sua tarefa e quem eu sou a partir do momento de que tipo de resposta eu devo dar a esse rei. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário, deixe um like e compartilhe esse vídeo com alguém. Nós começamos uma pequena jornada em um livro pequeno do Novo Testamento, mas a partir desse evangelho simples, se você entender a mensagem desse evangelho, dessa boa notícia que muda a sua rotina, muda a sua vida, muda tudo em você, então você vai descobrir a mensagem que realmente vai mudar a sua vida. É isso aí, muito obrigado por ter chegado até aqui, te espero na próxima, para a gente continuar lendo o Evangelho de Marcos. Deus te abençoe, até a próxima e um grande abraço.